Olá amigos, mais um vídeo aqui no canal do Ariel Selba. Quem acompanha com frequência sabe, eu não gosto muito de divulgar estudos, até ainda mais sobre coronavírus, porque você vê o mesmo assunto tendo diferentes conclusões, enfim, é sempre necessário esperar o final de tudo para daí sim trazer as verdadeiras conclusões, porque quando se fala em Covid, o que tem de supostos estudos, supostas conclusões distintas uma das outras é algo realmente incrível. Muita coisa não se sabe, é uma doença realmente, por ser nova e complexa, tem muita coisa desconhecida. Mas este aqui em específico me chamou a atenção, por isso eu converti ele aqui no nosso vídeo do dia, a informação mais relevante que a Ariel Selba separou para você neste dia de hoje. Não esqueça, hein, fique conectado conosco, assista aqui os nossos vídeos para ficar por dentro das informações. Estudo comprova que o novo coronavírus afeta o cérebro, né? Vamos a esta informação. Deixa o like aqui embaixo ou dislike, caso você goste ou não do conteúdo, mas deixa a sua opinião, assim saberemos se o nosso conteúdo está agradando ou não. Também se inscreva no canal se você quiser receber as informações diárias. Todo dia tem vídeo por aqui com a informação do momento. Certifique-se de que o sininho esteja assinado, mesmo que você já se inscreveu há algum tempo, porque o YouTube costuma desativar por algum motivo que o seu algoritmo manda. Tá bom? Então vem comigo, a informação está chegando para você. Muito importante esta informação, né, para ver como essa doença maligna pode causar muitos males, a mais do que muitos males além das mortes que acontecem, né, e também do mal-estar, né. A questão pode ser irreversível e pode ficar com você para o resto da sua vida, né, se você for afetado, né. Imagina só, cérebro. Estudo brasileiro divulgado terça-feira, dia 13, na plataforma MedRxiv, comprova que o vírus SARS-CoV-2 é capaz de infectar células do tecido cerebral, tendo como principal alvo os astrócitos. Os resultados revelam ainda que mesmo os indivíduos que tiveram a forma leve da doença, isso é interessante, olha só, podem apresentar alterações significativas na estrutura do córtex, região do cérebro mais rica em neurônios e responsável por funções complexas como memória, atenção, consciência e a linguagem. A investigação foi conduzida por diversos grupos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e da Universidade de São Paulo, USP, todos financiados pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Também colaboraram pesquisadores do Laboratório Nacional de Biociências, o LNBio, do Instituto DOR, de Pesquisa e Ensino IDOR, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Abre aspas. 2 trabalhos anteriores haviam detectado a presença do novo coronavírus no cérebro, mas não se sabia ao certo se eles estavam no sangue, nas células endoteliais, né, que recobrem os vasos sanguíneos, ou dentro das células nervosas. Nós mostramos pela primeira vez que ele de fato infecta e se replica nos astrócitos, e que isso pode diminuir a viabilidade dos neurônios. Olha só, fecha aspas. Conta a agência FADESP Daniel Martins de Souza, professor do Instituto de Biologia da Unicamp, né, pesquisador do IDOR e um dos coordenadores da investigação. Resolvi trazer esse vídeo aqui porque esse assunto já é tratado há muito tempo, né? Estudos que supostamente mostram a ligação do Covid-19 com o nosso cérebro, né? Os astrócitos são as células mais abundantes do sistema nervoso central e desempenham funções variadas. Oferecem sustentação e nutrientes para os neurônios, regulam a concentração de neurotransmissores e de outras substâncias com potencial de interferir no funcionamento neuronal, como o potássio. Integram a barreira hematoencefálica, ajudando a proteger o cérebro contra patógenos e toxinas, e ajudam a manter a homeostase cerebral. A infecção desse tipo celular, né, foi confirmada por meio de experimentos feitos com tecido cerebral de 26 pacientes que morreram de Covid-19. As amostras foram coletadas durante procedimentos de autópsia minimamente invasiva, conduzidos pelo patologista Alexandre Fabro, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. As análises foram coordenadas por Tiago Cunha, professor da FMRP-USP,
e integrante do Centro de Pesquisa em Doença Inflamatória, o CRID. Os pesquisadores adotaram uma técnica conhecida como imunohistoquímica, que consiste em usar anticorpos para marcar antígenos virais ou componentes do tecido analisado, como explica Martins de Souza, dizendo: por exemplo, podemos colocar na amostra um anticorpo que, ao se ligar no astrócito, faz a célula adquirir a coloração vermelha. Outro que, ao se ligar na proteína de espícula do SARS-CoV-2, marca a molécula de verde. E por último, um anticorpo para marcar de roxo o RNA viral de fita dupla, que só aparece durante o processo de replicação do micro-organismo. Quando todas as imagens feitas durante o experimento foram colocadas em sobreposição, notamos que as três cores aparecem simultaneamente apenas dentro dos astrócitos. Fecha aspas. De acordo com Cunha, a presença do vírus foi confirmada nas 26 amostras estudadas. Em 5 delas também foram encontradas alterações que sugeriam um possível prejuízo ao sistema nervoso central. Abre aspas. Observamos nesses 5 casos sinais de necrose e de inflamação, como edema, inchaço causado por acúmulo de líquido, lesões neuronais e infiltrados de células inflamatórias. Mas só tivemos acesso a uma pequena parte do cérebro dos pacientes, então é possível que sinais semelhantes também estivessem presentes nos outros 21 casos estudados, mas em regiões diferentes do tecido, fecha aspas, diz Cunha. Na sequência, os sintomas, né? Sintomas muito interessante para podermos na prática verificar se isso está ou não acontecendo com nós, com algum paciente, né? Antes do convite, acesse nosso site, é www.divulgueconosco.com.br. Você que gosta de estar bem informado, lá tem as principais notícias do dia, peneiradinhas para você. E a principal delas vira vídeo aqui no canal. Pesquise no Google, Divulgação by Ariel, e você vai encontrar. Também acesse nossa loja de informática, site hospedagem.com.br/loja. Lá tem os principais produtos na área dos computadores e também celulares. Tudo na área da informática. Produtos, periféricos, peças, assistência técnica, também softwares para você, tá bom? Loja virtual, streaming de áudio para o seu site ter som, ter música. Também você pode ter a sua própria rádio virtual, caso seja do seu interesse. Também sites, confecção de sites, hospedagem de sites, enfim, tudo na área da informática. Então vem para cá, sitehospedagem.com.br/loja e claro, deixa o like ou dislike aqui embaixo caso esteja gostando ou não. Não importa, fica a seu critério aqui do nosso conteúdo. Sintomas então. Em outro braço da pesquisa, conduzido na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, exames de ressonância magnética foram feitos em 81 voluntários, que contraíram a forma leve da Covid-19 e se recuperaram. Olha só. Em média, as avaliações presenciais ocorreram 60 dias após a data do teste diagnóstico, e 1/3 dos participantes ainda apresentavam sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos, né? As principais queixas foram dor de cabeça, 40%, fadiga, 40%, alteração de memória, 30%, ansiedade, 28%, perda de olfato, 28%, depressão, 20%, sonolência diurna, 25%, perda de paladar, 16%, e do libido, 14%. Sabemos que o cérebro, no cérebro existem muitas doenças, né? Muitas doenças que são muito complicadas quando o ser humano adquire, né? E você saber que há uma doença como esta, a Covid-19, que pode piorar a situação, né? É realmente de assustar. Então vamos ficar todos ligados, né? Abre aspas, divulgamos um link para que interessados em participar da pesquisa pudessem se inscrever e, para nossa surpresa, em poucos dias já tínhamos mais de 200 voluntários, olha só, muitos deles polissintomáticos e com queixas bem variadas. Além do exame de neuroimagem, eles estão sendo avaliados por meio de exame neurológico e testes padronizados para mensurar o desempenho em funções cognitivas, como memória, atenção e flexibilidade de raciocínio. No artigo, apresentamos os primeiros resultados, fecha aspas, conta a professora Clarissa Iassuda, integrante do Instituto de Pesquisa sobre Neurociência e Neurotecnologia. Para um estudo ter
os resultados satisfatórios, que dê para realmente confiar. Uma das coisas mais importantes é isso aí, a quantidade de voluntários, de pessoas que são submetidas aos estudos, da mesma forma que acontece uma pesquisa, né? Para que uma pesquisa seja realmente com um resultado que dê para confiar, precisamos de muitas pessoas entrevistadas. Aqui no caso, os voluntários. Então, muito importante isso, muito interessante, que foram vários, em pouco tempo, várias pessoas que se inscreveram, né? Foram então incluídas na pesquisa somente pessoas que tiveram o diagnóstico de Covid-19 confirmado por RT-PCR e que não precisaram ser hospitalizadas. Também interessante, né? As avaliações foram feitas após o término da fase aguda e os resultados foram comparados com dados de 145 indivíduos saudáveis e não infectados. Pela análise dos exames de ressonância magnética, foi possível perceber que algumas regiões do córtex dos voluntários tinham espessura menor do que a média observada nos controles, enquanto outras apresentavam aumento de tamanho, o que, segundo os autores, poderia indicar algum grau de edema. Abre aspas, observamos atrofia em áreas relacionadas, por exemplo, com a ansiedade, um dos sintomas mais frequentes no grupo estudado, considerando que a prevalência média de transtornos de ansiedade na população brasileira é de 9%, né? Os 28% que encontramos é um número elevado e alarmante. Não esperávamos esses resultados em pacientes que tiveram doença leve, fecha aspas, afirma Yasuda. Portanto, sintomas leves, mas dano causado mesmo assim, né? Nos testes neuropsicológicos feitos para avaliar as funções cognitivas, os voluntários do estudo também se saíram pior do que a média dos indivíduos brasileiros em algumas tarefas. Os resultados foram ajustados de acordo com a idade, o sexo e a escolaridade de cada participante. Também foi considerado o grau de fadiga relatado pelo participante aos pesquisadores. Abre aspas, a pergunta que fica agora é, serão esses sintomas passageiros ou permanentes? Para descobrir, pretendemos continuar acompanhando esses voluntários por algum tempo, diz a pesquisadora. Legal, né? Legal termos pessoas trabalhando nesse sentido. Metabolismo. No laboratório de neuroproteômica do IB Unicamp, coordenado por Martins de Souza, foram realizados diversos experimentos com tecido cerebral de pessoas que morreram de Covid-19 e com culturas de astrócitos in vitro para descobrir, do ponto de vista bioquímico, como a infecção pelo SARS-CoV-2 afeta as células do sistema nervoso. As amostras de necrópsia foram obtidas por meio de colaboração com o grupo de do professor da Faculdade de Medicina da USP, o Paulo Saldiva. Todo o conjunto de proteínas, ou proteoma, presente no tecido, foi mapeado por espectrometria de massas, técnica que permite discriminar substâncias em amostras biológicas de acordo com a massa molecular. Abre aspas. Ao comparar com resultados de indivíduos não infectados, percebemos que diversas proteínas que estavam com a expressão alterada são abundantes em astrócitos, o que valida os achados obtidos por imunohistoquímica, diz o Martins de Souza. Também, nessas células, observamos alterações em diversas vias bioquímicas, principalmente naquelas relacionadas ao metabolismo energético. O passo seguinte foi repetir a análise proteômica em uma cultura de astrócitos infectada em laboratório. As células foram obtidas a partir de células-tronco pluripotentes induzidas, ou IPS na sigla em inglês, método que consiste em reprogramar células adultas provenientes da pele ou de outro tecido de fácil acesso, para fazê-las assumir estágio de pluripotência semelhante ao de células-tronco embrionárias. Esta primeira parte foi realizada no laboratório do professor da UFRJ, Stevens Rehen, no IDOR. Em seguida, o time de Martins de Souza induziu, por meio de estímulos químicos, as células IPS a se diferenciarem em células-tronco neurais e depois em astrócitos. Abre aspas. Os resultados foram parecidos com os da análise feita no tecido obtido por necrópsia, ou seja, indicaram disfunção no metabolismo energético. Fizemos então uma análise metabolômica do conjunto de metabólitos produzidos pelos
astrócitos em cultura, que indicou alterações no metabolismo de glicose. Por algum motivo, o astrócito infectado passa a consumir mais glicose do que o normal, e apesar disso, os níveis de piruvato e de lactato, os dois principais substratos energéticos, estão bastante diminuídos na célula, fecha aspas, conta ele. Bem complexo esse tema. Se você está assistindo até aqui, com certeza você está se interessando, né? Complexo, mas muitíssimo interessante. Por isso que estar por dentro das informações, sem dúvida, é algo muito importante nos dias atuais. E se você está aqui, já deixa o like aqui embaixo, se você estiver gostando. Se você está ficou até aqui, com certeza está gostando, então deixa o like aí. Como explica o pesquisador, lactato é um dos subprodutos do metabolismo da glicose, e o astrócito explora esse metabólito para o neurônio, que o utiliza como fonte de energia. As análises in vitro mostraram que a quantidade de lactato no meio de cultivo das células estava normal, embora estivesse reduzida em seu interior. Abre aspas. Aparentemente, o astrócito se esforça para manter o fornecimento do substrato energético para o neurônio em detrimento de seu próprio funcionamento, comenta o Martins de Souza. Como resultado desse processo, as mitocôndrias dos astrócitos, que são organelas responsáveis pela produção de energia, passaram a funcionar de forma alterada, o que pode influenciar os níveis cerebrais de neurotransmissores como o glutamato, que excita os neurônios e está relacionado com a memória e o aprendizado. E também o ácido gama-aminobutírico, o GABA, capaz de inibir o disparo neuronal, excessivo, e promover sensação de calma e de relaxamento. Abre aspas. Em outro experimento, tentamos cultivar neurônios nesse meio, em que antes estava sendo cultivado os astrócitos infectados. Observamos que as células morrem mais do que o esperado. Ou seja, esse meio de cultivo condicionado pelos astrócitos infectados diminui a viabilidade dos neurônios, conta o Martins de Souza. Segundo o pesquisador, os achados descritos no artigo, ainda em processo de revisão por pares, vão ao encontro de diversos trabalhos já publicados, que apontaram possíveis manifestações neurológicas e neuropsiquiátricas da Covid-19, mas dá um passo além, Abre aspas, havia ainda uma grande dúvida. A disfunção cerebral seria decorrente da inflamação sistêmica ou o vírus estaria prejudicando diretamente o funcionamento das células nervosas ao infectá-las? Nossos resultados indicam que o SARS-CoV-2 pode de fato entrar nas células cerebrais e afetar o seu funcionamento, diz ele. Na avaliação de Cunha, a próxima pergunta a ser respondida é como o vírus chega ao sistema nervoso central e qual é o mecanismo usado para entrar nos astrócitos, o que pode dar pistas para possíveis intervenções capazes de barrar a infecção. Que bom que temos cientistas pesquisando sobre isso, Que bom que temos para futuramente, então, termos uma defesa, Abre aspas. Também pretendemos fazer experimentos com camundongos geneticamente modificados para expressar a AC2 humana, que é a principal proteína usada pelo vírus para infectar as células. A ideia é confirmar nesses animais se há uma relação de causa e efeito, ou seja, se a infecção por si só é capaz de induzir as alterações que observamos nos cérebros dos pacientes, adianta Cunha. Marcelo Mori, professor do IB Unicamp e integrante do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidade, o OCRC, destaca que a pesquisa só foi possível graças à colaboração de pesquisadores em formações e expertises variadas e complementares. Abre aspas. Esse é um exemplo de que para fazer ciência de qualidade e competitiva é preciso aliar esforços interdisciplinares. É difícil competir internacionalmente se ficarmos apenas dentro do nosso laboratório, limitados às técnicas que conhecemos e aos equipamentos que temos acesso, fecha aspas, afirma ele. E para encerrar, ao todo o artigo tem 74 autores, olha só. Os experimentos foram conduzidos por 4 pós-doutorandos, a Fernanda Krumfli, o Flávio P. Veras, o Victor C. Carregari,
e o Pedro H. Vendramini. Tanto o OCRC quanto o CRID e o BRAIN são Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, os CEPIDs, financiados pela FAPESP. O apoio da Fundação também se deu por meio de outros 7 projetos, e os artigos SARS-CoV-2 Infects Brain Astrocytes of COVID-19, pode ser lido, né? O artigo em si pode ser lido no seguinte link. Veja aqui, este é o link onde você pode ler então este artigo. Interessante, né? Então vamos nos cuidar, vamos tomar cuidado com essa doença, enquanto não há defesa contra ela, enquanto não há vacina, enquanto não há remédio, enquanto os estudos não estão ainda finalizados, todos eles. Vamos tomar cuidado porque esse estudo aí que você ouviu, bem complexo, bem interessante, comprova que novo coronavírus afeta o nosso cérebro. Pesquisa da USP e Unicamp revela que mesmo casos mais leves levam a alterações na memória, atenção, consciência e linguagens. Nosso cérebro já é bastante sensível, propenso a muitos problemas. Ninguém quer uma doença dessas prejudicando, né, aquilo que já é muitas vezes natural, infelizmente. Este foi nosso tradicional vídeo do dia, a informação mais relevante que Ariel Seba separou aqui no dia de hoje. O vídeo ficou longo, mas o assunto é bastante complexo. E se você veio até aqui é porque você gostou, né? Então deixa o like aqui embaixo para podermos crescer aqui no canal e trazer as informações diárias e gerais, né? Aqui não abordamos um único assunto, e sim aquilo que for mais relevante no dia é transformado em vídeo e feito com todo carinho para você que assiste nosso canal, tá bom? Obrigado, abraço, não esqueça da inscrição também, inscreva-se e fique por dentro das informações. Obrigado e até mais.